Nesse vídeo a gente vai abordar a definição de divisibilidade entre dois números inteiros e o teorema da divisão de Euclides, né? Vamos enunciar, dar exemplo e demonstrar. Então vamos começar por divisibilidade entre dois números inteiros, né? Sejam mn dois números inteiros, tá? Dizemos que m divide n se existir um número inteiro q, tal que o n é igual a q vezes m, tudo bem? Então, o m vai dividir o n, né, quando existir o q, tal que o n é igual a q vezes m. Né? Isso é fácil de perceber, né, quando ocorre isso, quer dizer que o m divide o n. Né? Por quê? A gente pode pensar da seguinte maneira, eu posso jogar o m para lá dividindo, né, e ficar com o n sobre m é igual a q. Né? Quer dizer, dividindo n por m, a gente vai ter um resultado inteiro. Né? Isso quer dizer que o m divide o n, né? Então, isso aqui é bem intuitivo, né? De se perceber. Então, a gente diz que o m divide o n, nesse caso. A gente pode dizer também que o m é divisor de n, né? Ou a gente pode falar que o nosso n é múltiplo de m, tudo bem? Quando a gente puder expressar o n como sendo alguma coisa vezes m, a gente diz que o n é um múltiplo de m, certo? Então, dizemos também que o nosso m é divisor de n, né? Ou o n é múltiplo de m, né? Qualquer uma dessas frases, dizendo qualquer uma dessas frases, a gente vai estar afirmando que o nosso m divide o n, tá? Então, vamos definir uma notação, né, para divisibilidade. Como a gente explicaria isso em símbolos, né? Vamos ver isso. Então, como é a notação? Bom, a notação a gente usa uma barra, né, para divisibilidade. Então, a gente utilizando uma barra na vertical, né, essa barra aqui ela vai significar divide, tudo bem? Então, divide. E se eu tiver uma barra cortada, né, por exemplo, se eu tiver uma barra assim cortada, significa que não divide. Não divide, tudo bem? Então, claro que nós vamos dar exemplo. Então, vamos pegar exemplos, né? Por exemplo, a gente pode afirmar que o 3 divide o 12, por exemplo, né? Observe que aqui, ao afirmar que o 3 divide o 12, eu estou dizendo que o 12 é o nosso n, né? E o 3 é o nosso m, tudo bem? Daqui da nossa equação aqui de divisibilidade, tá? Então, ao afirmar que o 3 divide o 12, né? Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu posso expressar o 12 como sendo um inteiro q vezes 3, né? Vezes o m, né? n igual a q vezes m, não é isso? E que inteiro q é esse? Como é que a gente faz para achar ele? Bom, o que a gente pode fazer é dividir a equação por 3, né? Ou passar o 3 para lá dividindo, né? Por quê? 12 dividido por 3 dá 4. Então, esse q aqui ele vai ser 4, né? Então, vamos botar assim, isso implica q igual a 4, tá? Então, se existir o q, é porque o 3 ele vai dividir o 12. Tudo bem? A gente sabe que o 3 ele divide o 12. Assim como também a gente pode afirmar que o 5 ele não divide o 12. Né? Porque a gente não vai conseguir achar esse q inteiro. Né? Porque se eu afirmar que o 12 é igual ao inteiro q vezes o 5, né? Isso implica que o q é igual a 12
dividido por 5, né? Isso não vai resultar um número inteiro, né? Isso não vai pertencer aos inteiros. Tudo bem? Então, a gente não achou um Q inteiro, tá? Então, por isso que o 5 não divide o 12, né? A gente diz aí que o 12 não é divisível por 5, tá? Então, aqui a gente já praticou a notação, né, em símbolos e demos exemplos, né? Então, só um resuminho, a gente diz que M divide N, né? Quando a gente diz que o M divide o N quando a gente puder expressar N como sendo Q vezes M com esse Q inteiro. Tudo bem? Então, essa é a definição de divisibilidade. Então, agora vamos enunciar o teorema da divisão de Euclides. O teorema da divisão de Euclides ele é bem utilizado, né? A gente vive efetuando divisão euclidiana, porém a gente não é acostumado a estudar a fundo, né, o teorema da divisão de Euclides. Então, vamos explorar aí ao máximo esse teorema, né? Então, vamos considerar aí um número n maior que ou igual a zero e d maior que zero, né? A gente já vai saber por que desse d ser somente maior que zero, tá? Então, e d maior que zero. Tudo bem? Eu vou botar um pouquinho mais para baixo. Então, dado um número n maior que ou igual a zero e d maior que zero, inteiros, né? Vamos botar que eles são números inteiros. Inteiros. Então, dados n maior que ou igual a zero e d maior que zero inteiros, vão existir dois números especiais, né, que a gente vai chamar de Q, que ele vai ser também maior que ou igual a zero, e R, que ele também vai ser maior que ou igual a zero, né? Tais que vai acontecer o seguinte, vai acontecer de n ser igual a Q vezes D mais R, tá? Vai acontecer de n ser igual a Q vezes D mais R, com esse R tendo uma propriedade bem especial. Esse R ele vai ser maior que ou igual a zero e menor que o nosso D, tudo bem? Eu já vou explicar o que está acontecendo aqui. Deixa eu só arrastar para cá. Então, dado um número n maior que ou igual a zero e d maior que zero, né, vão existir Q e R, né, maiores que ou iguais a zero, tais que o n vai ser escrito dessa forma, né, n igual a Q vezes d mais R, com R tendo essa propriedade aqui especial, né, essa restrição de que ele tem que ser maior que ou igual a zero e menor que d. Show? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é nada mais nada menos. O que a gente está fazendo aqui é a divisão de n por d, né? É a divisão euclidiana que a gente diz, de n por d, né? Onde essa divisão aqui de n por d deixa um quociente q e um resto r, né? Q e r são quociente e resto, né, da divisão euclidiana. Então, eles são especiais, tá? Então, vamos às nomenclaturas aqui. Esse nosso n, a gente está acostumado a se referir a ele, né, como sendo o dividendo, certo? Quando a gente usa o algoritmo lá da divisão, a gente diz que esse n costuma ser o nosso dividendo, né? Dividendo. O nosso Q a gente sabe, é bem intuitivo que ele é o quociente, né? O quociente. Nosso D é o divisor, né? A gente está acostumado já com ele. É o nosso divisor. E o
nosso R é o nosso resto, né? Nosso R é o resto. E eu disse que esse D é somente maior que zero, por quê? Porque como D é o divisor, né, a gente vai dividir N por D. Então, esse D não pode ser zero, né? Por isso que ele é somente maior que zero, tá? Não tem como dividir por zero, né? Dá indeterminação. Tudo bem, pessoal? Agora a gente tem um caso especial aí, né? Porque quando a gente vai dividir o N por D, né? A gente tem um caso... A gente tem um caso em que o R é igual a zero, né? Por quê? Quando R é igual a zero, isso implica o quê? Isso implica que N é igual a Q vezes D, né? Tá certo? Por quê? Porque o R é igual a zero, né? O resto é zero. E quando o resto é zero, a gente diz o quê? Quando o resto é zero, a gente vai dizer que o D divide o N, não é? Essa não é exatamente a definição de divisibilidade, né? A gente não disse que o M ele divide o N quando acontecer do nosso N ser igual a Q vezes M, né? Não foi assim que a gente viu? Né? O M divide o N quando existir um Q inteiro, tal que o N é igual a Q vezes M, né? Nesse caso aqui, o M divide o N. Né? Mas por que o M aqui divide o N? Porque o resto é zero, né? Aqui está aqui o nosso resto. Ó. Aqui nós temos o nosso N, né? Que é o nosso dividendo. Nós temos o nosso quociente aqui. Nosso M aqui é o divisor, seria o D aqui da nossa equação lá. E o nosso resto aqui seria zero, né? Tá? Então, somar o zero aqui é a mesma coisa que N igual a Q vezes M, né? Então, galera, a gente diz aí que o N é divisível por M, né? O N vai ser divisível por M quando a divisão de N por M deixar resto zero, tá? Então, deixou resto zero significa que é divisível. Tudo bem? Então, deixando o resto zero aí, nós temos, no caso aqui dividindo N por D, né? Se deixar resto zero, significa que o N é divisível por D, tá? Então, vamos continuar. Então, antes de fazer a demonstração, vamos ver um exemplo, né? Para a gente não ficar sem exemplo. Vou deixar aqui um exemplo, né? Que a demonstração vai ser um pouquinho grande, né? Então, que a gente vai precisar provar a existência do Q e do R, né? E depois a gente prova a unicidade, quer dizer, são duas etapas, tá? Então vamos dar um exemplo antes disso. Vamos obter Q e R na divisão euclidiana de 19 por 5, por exemplo. Tá? Então a gente vai efetuar a divisão normal, né? Igual a gente sempre faz por aí. Vamos botar o 19 aqui, dividendo, divisor, né? E vamos seguir o algoritmo, né? A gente vai botar um número aqui que multiplicado por 5 resulte 19 ou algum número menor que 19, né? Lembrando que não pode passar. Então, se eu botar o 4 aqui, 5 vezes 4, 20, passa, não pode. Né? Então, tem que ser o 3, né? 3 vezes 5, 15, joga para cá com o sinal trocado. E efetua a continha, né? 19 menos 15, 4. Né? E aí, como o 4 é menor que o 5, a gente encerra a conta aqui, né? Então, aqui nós temos quociente, aqui nós temos o nosso quociente e aqui nós temos o nosso resto, tá? Então, aqui é o nosso quociente, aqui é o nosso resto, aqui é o nosso divisor, aqui é o nosso dividendo, né? Que eu chamei de N, né? Chamei de N, foi N, né? Então, beleza.
Então aqui, né, seguindo pelo teorema da divisão de Euclides, eu posso dizer que o 19 aqui, né, que é o nosso n, é igual ao nosso q, né, quociente que é 3, q vezes d, né, que é 5, mais o r que é 4, tá? E isso aqui é verdade, né, porque 3 vezes 5, 15, mais 4, 19, né? E o r como propriedade especial, o r deve ser maior que ou igual a 0, né? Lembrando que o r é igual a 4, e o r deve ser menor que d, né? O d é o nosso divisor, que é 5, né? E o 4 é menor que 5, realmente, de fato. Então, essa divisão aqui, ela está atendendo aí ela está respeitando aí o teorema da divisão de Euclides, né? Então, já demos um exemplo aqui, tá? Então, lembrando que para ser o quociente o resto da divisão de Euclides, né, tem que atender às restrições. Por exemplo, para ser o resto da divisão de Euclides, o R deve ser sempre menor que D, né? Se for maior, já não é resto, né? Então, já não é mais o teorema da divisão de Euclides. Já não é divisão euclidiana, né? Na verdade. Então, agora vamos fazer a demonstraçãozinha, né? Então, para a demonstração, a gente vai precisar fazer uma prova da existência, né? A gente prova em duas etapas, né? Onde a primeira é a prova da existência, né? Que a gente prova a existência de Q e R, né? Segundo essa condição aqui, claro. Depois a unicidade, a gente prova que eles são únicos, né? Q e R são únicos, né? Não vai existir outro Q e outro R. Então vamos fazer uma prova aí. Então, dado esse n aí maior que ou igual a 0 e d maior que 0, né? Vão existir o quociente e o resto, né? Maiores que ou iguais a 0. Tal que n é igual a q vezes d mais r, com r atendendo essa restrição, né? R é maior que ou igual a 0 e menor que o divisor, né? Menor que d. Vamos provar que existe Q e R, né? Vamos provar a existência dele, né? Tal que valha essa equação, né? E valha essa restrição, tá? Então, para realizar essa demonstração, a gente vai considerar aí um conjunto. Então, considere o conjunto chama-se conjunto de C mesmo, né? Considere o conjunto C, tá? Igual. C ficou meio feio. Considere o conjunto C igual. Agora eu vou listar os elementos desse conjunto C, tá? Esse conjunto C ele vai ter por elementos n. Agora eu vou subtraindo de n, vou subtraindo d, né? N menos d, tá? E cada vez mais eu vou subtraindo múltiplos de d, né? Então, n menos d, n menos 2d, tudo bem? N menos 2d. E assim eu vou subtraindo, né? N menos 3d, n menos 4d, né? Até n menos k vezes d, tudo bem? N menos k vezes d. E ele não vai parar por aqui não, ele vai continuar, tá? Esse conjunto ele vai continuar para o mais infinito. Ok? Então, ele vai continuar aí para o mais infinito. Então, ele não tem limite aí superiormente, tá? Mas a gente sabe que n e d são inteiros, né? Então, sabendo disso, né, que n e d são inteiros, igual a gente viu lá em cima no enunciado do teorema, esse conjunto C ele vai ser um subconjunto dos inteiros, né? Então, a gente já vai poder afirmar isso, que C é um subconjunto dos inteiros, tá? E além disso, é fácil perceber que C ele é limitado inferiormente, né? Por quê? A gente consegue achar um elemento aí dos inteiros que seja menor que ou igual a todos os elementos de C, tá? Então, por isso ele é limitado inferiormente, né? Fácil perceber isso, né? Por quê? Porque ele começa aqui no n, né? Então, ele tem um limite aqui no começo, tá? Ah, tá certo que
Tá certo que para a direita ele é infinito, né? Mas aqui para a esquerda ele tem um começo, né? Então ele é limitado aqui. É limitado inferiormente, tá? Então a gente sabe que C é um subconjunto dos inteiros e ele vai ser limitado inferiormente, tá? Então, sendo um subconjunto dos inteiros, né, o conjunto C, ilimitado inferiormente, pelo princípio da boa ordenação, princípio da boa ordenação, o conjunto C possui um mínimo, né? Possui um mínimo. Ou seja, o menor elemento, né? Então, se ele vai ter um elemento que vai ser o menor, né? O menor elemento de C. Digamos que esse menor elemento seja R, né? Digamos que esse menor elemento seja R, né? Claro, R precisa estar no conjunto C. Portanto, já que R é o menor elemento e R pertence a C, vamos expressar R como sendo n menos q vezes d, né? Por quê? Já que R pertence a C, R deve ter as características de C, né? Então aqui eu escrevi R como sendo n menos q vezes d, ó. Aqui o nosso termo geral aqui não seria n menos k vezes d, né? Onde k é um inteiro. Então aqui eu tenho n menos q vezes d, né? E assumindo esse q inteiro, né? Esse R aí vai pertencer ao conjunto C, né? Possui as características desse conjunto. Tá. E esse R, já que ele é o mínimo, ele é o menor elemento, né? Então aqui é um O, né? É o menor elemento do conjunto C, né? Então a gente pode afirmar que ele é menor que ou igual a x, né? Isso para todo x pertencente a C. Essa é uma maneira de afirmar que ele é o menor elemento de C, tá? Então vamos chamar essa informação aqui. Vamos chamar de asterisco essa informação aqui, né? Que a gente vai usar ela mais tarde. Tudo bem? Então, nosso R aqui vai ser o nosso menor elemento do conjunto C, né? Eu escrevi R como sendo n menos q vezes d, por quê? Porque se eu passar o menos q vezes d para o outro lado positivo, eu fico com n igual a q vezes d mais r, né? Que é justamente a nossa equação aí do teorema da divisão de Euclides, né? Então, não foi por coincidência, né? Já foi visando o que a gente quer provar. Então, para provar aí a existência do Q, e do R, né? A gente vai ter que considerar dois casos. Tudo bem? A gente vai considerar o caso em que D divide o N, tá? E o caso em que D não divide o N. Tudo bem? Então vamos ter que considerar esses dois casos para fazer essa demonstração, tá? E mostrar aí que o R e o Q estão bem definidos, é claro, né? Mediante a essa restrição aqui também. Então vamos lá. Então, o primeiro caso, né? Primeiro caso, vamos dizer que o primeiro caso seja o caso em que D divide N, tá? Então, o caso em que D divide o N. Bom, se D divide N, então a gente pode escrever N como sendo um inteiro Q vezes D, né? Um inteiro Q vezes D, né? Com o resto R igual a zero, né? Então, se D divide N, nosso resto é zero, né? Nosso resto é zero e Q é garantido
por definição de divisibilidade, tá? Vou escrever assim, ó, por definição de divisibilidade. Vou botar barrinha, a gente sabe que é divisibilidade, tá? Então, o caso em que D divide N, não há nada a se provar, né? Então, o caso em que D divide N, não há mais nada a se provar, né? Logo, não há o que provar. Tudo bem? Porque o caso em que D divide N, né? Quer dizer o quê? O N é divisível por D, logo deixar resto zero, né? E se é divisível, o resto já está garantido, que é zero. E o nosso Q aí, que é o nosso quociente, também é garantido pela definição de divisibilidade, tá? Então, no primeiro caso está ok. Agora, para o segundo caso, né? O segundo caso, ele vai ser o caso em que D não divide o N. Tudo bem? E aí a gente vai ter que fazer uma análise mais complexa. Então, a primeira coisa a se observar é que se o nosso D ele não divide o N, então o nosso R é diferente do D, tá? E eu já vou explicar isso aqui. Tudo bem? Vou explicar agora. Então, por que se o D não divide o N, o R é diferente do D? Bom, isso ocorre pois se o R for igual ao D, né? Isso implica o quê? Isso implica que a gente pode escrever N igual a Q vezes D, né? Só que agora, em vez de ser mais R, né, mais o resto, como R é igual a D, a gente pode escrever mais D, né? E aqui eu posso botar D em evidência, né? Botando D em evidência, a gente vai ficar o quê? Vai ficar Q mais 1 que multiplica D, né? Portanto, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter N igual a Q mais 1 que multiplica D, né? Como Q é inteiro, como Q é um número inteiro, Q mais 1 também pertence aos inteiros, né? Então, nós temos N como sendo um múltiplo de D, né? Já que Q mais 1 é inteiro, a gente tem N sendo um múltiplo de D. Logo, D divide N, né? Então, isso implica que o D divide N, o que implica que o nosso resto é zero, então, né? Nosso resto é zero. Então, é por isso que devemos ter R diferente de D, né? Porque se R igual a D, né, a gente vai ter que D divide N, né? Que não é o caso que a gente está considerando. Tudo bem? Então, R deve ser diferente de D, tá? A gente poderia ter feito isso aqui também por contrapositiva, né? Eu não precisava desse trabalhinho todo, não, né? Porque por contrapositiva desse enunciado, a gente chega exatamente nessa parte de verde, né? Porque a contrapositiva é exatamente que se R é igual a D, então D divide N, né? Na verdade, a gente nem precisa dessa parte aqui, tá? Então, não podemos ter R igual a D, tudo bem? Porque não é o caso que a gente está considerando, né? Porque para R igual a D, nós temos que D divide N, não é o caso que a gente quer, tá? Então, continuando a demonstração, vamos considere que D não divida N e R diferente de D, tá? E vamos mostrar que o nosso R ele não é maior que D, tudo bem? Por quê? Mostrando que o R não é maior do que D, né? A gente vai fazer isso por absurdo, mas mostrando que o R não é maior do que D, significa que o R seria menor que ou igual a D, né? Mas a gente não pode ter R igual a D, né?
Por isso que, mostrando que R não é maior do que D, a gente vai estar mostrando que R é menor do que D, na verdade, tá? Que é uma parte da nossa restrição, não é verdade? A gente não tem R maior que ou igual a zero e menor que D? Então para isso, basta mostrar que R não é maior do que D. Vamos fazer isso por absurdo, né? Então, para fazer isso por absurdo, a gente vai supor que ele é maior do que D. Então, suponha que R é maior do que D, tá? Mas se R é maior do que D, então existe um natural, digamos, alfa, né? Existe um alfa pertencente a natural, né? Um número natural qualquer. Tal que o nosso R, né? Já que o R é maior do que D, o nosso R eu vou poder escrever como sendo esse natural mais o D, tá? Isso é uma propriedade que ocorre para qualquer número natural. Vou dar exemplo. Por exemplo, tome R igual a 10 e D igual a 7, tá? Nós temos que R é maior do que D, né? Isso é, 10 é maior do que 7, né? Então, logo, eu vou poder escrever R que é 10 como sendo o natural alfa mais o D que é 7, né? Então, sempre eu vou poder achar esse natural aí, né? Nesse caso aqui, o natural 3, né? Porque 3 mais 7 dá 10. Então, sempre eu vou ter, essa propriedade sempre vai ocorrer aí para números naturais, tá? Então, vou apagar aqui, essa propriedade é válida. Então, o R é igual a alfa mais D, né? Só que a gente definiu o R como sendo N menos Q vezes D, né? N menos Q vezes D. Foi assim que a gente definiu o R. Tudo bem? Portanto, a gente pode dizer que alfa mais D é igual a N menos Q vezes D. Tudo bem? Daí, a gente podemos isolar o alfa, tá? Alfa vai ser igual a... Vou escrever assim, ó. N mais o menos Q vezes D, tá? Menos, ou melhor, mais o menos D, né? Mais o menos D. E tudo que eu fiz foi jogar esse D que está aqui para o outro lado, tá? Então, isso aqui vai implicar que alfa vai ser igual... Nosso alfa vai ser igual... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui em evidência, vou botar menos D em evidência. Então, a gente vai ter N mais menos D, tá? Então, vamos botar o menos D em evidência. Menos D que multiplica. Agora, eu vou dividir esse termo aqui por menos D, né? Só que o menos vezes menos vai dar mais. E Q vezes D dividido por D vai dar Q, né? Então, vou anotar o Q aqui. Tá? Mais... E agora menos D dividido por menos D vai dar 1, né? Mais 1, tá? Então, alfa é igual... Alfa ficou igual esse número aqui, né? Que eu posso escrever como sendo... né? Posso escrever assim, portanto, alfa vai ser igual... Vou escrever assim, alfa vai ser igual a N menos Q mais 1. N menos Q mais 1. Que multiplica D, tudo bem? Por que eu estou escrevendo isso assim? Porque assim fica mais fácil de eu identificar que o alfa pertence ao conjunto C, né? Porque o alfa ele tem a característica dos elementos de C, né? Porque o alfa ele está sendo aqui n menos um número inteiro vezes D, né? E é justamente as características dos elementos de C, ó. N menos um número inteiro vezes D, né? E aqui a mesma coisa, ó, n menos um número inteiro vezes D. Então esse alfa aqui, ele pertence ao C, né? Conjunto C. Tá bom? Beleza, mas a gente deveria chegar a um absurdo, né? Cadê o absurdo? Bom, o absurdo vai ser o seguinte. Vai ser que esse alfa, né? Já que esse alfa está no conjunto C, esse alfa que é igual a n menos Q mais 1 vezes D, né? Ele é menor que o nosso R,
tá certo? Ele é menor que o nosso R, que é igual a n menos q vezes d, né? N menos q vezes d. E vocês conseguem enxergar por que o alfa é menor que o R, né? É porque o do alfa aqui, no alfa, de n, eu estou retirando q mais 1 vezes d, né? E aqui no R, de n, eu estou retirando q vezes d. Quer dizer, eu estou retirando mais aqui no alfa do que no R, né? Porque no R eu estou retirando apenas q vezes d. Aqui no alfa eu estou retirando q mais 1 vezes d. Quer dizer, eu estou tirando mais aqui no alfa, né? Se eu estou tirando mais no alfa, o alfa é menor que R, né? Esse que é o nosso absurdo. Esse que é o nosso absurdo, tá? Porque isso contrariando a informação de um asterisco que a gente deixou lá em cima, né? De que o R é o menor elemento, tá bom? Porque aqui o alfa está sendo menor do que R. Tudo bem? Esse absurdo veio de supor que R é maior do que D, né? Então, como a gente supôs que R é maior do que D e chegamos no absurdo, então, portanto, vou botar aqui assim, portanto, o nosso R ele é menor do que D, né? Visto que o R não pode ser igual ao D, né? Igual a gente viu em cima. Tudo bem? Na parte de verde. Portanto, o R é menor do que D. Tá? Logo a gente tem o seguinte, como a gente viu que o R é igual a n menos q vezes d, eu posso passar esse menos q vezes d para o outro lado, ele vai positivo, né? Ou então eu posso somar de ambos os lados q vezes d, tá? Então, somando ambos os lados q vezes d, né? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter q vezes d mais r é igual a n, né? Isso é, n é igual a q vezes d mais r, né? Que não é exatamente o que a gente queria mostrar, né? N igual a q vezes d mais r. Então, a gente pode escrever assim, logo, n é igual a q vezes d mais r, tá? Vou apagar aqui que é um rascunho. Com o seguinte, a gente viu que o r é menor do que d, né? O r ele é menor do que d. E no nosso enunciado do teorema, né, lá como hipótese, a gente assumiu que a gente assumiu o d sendo maior do que zero, né? Então, o d aqui é maior do que zero, tá? Porém, sendo n divisível por d, né, é possível a gente ter um resto igual a zero, não é? Então, por isso a gente bota o maior igual aqui no R, né? Porque o resto pode ser zero, tem como o resto ser zero. Então, daí tá aqui a nossa expressão aqui de n e tá aqui a nossa restrição, né? Provando assim provando a existência, né, de Q e R, né? E o jeito aqui de expressar o n. Tudo bem? Então, essa é a primeira etapa da demonstração, que é a prova da existência. Então, para esse vídeo é isso, tá? Ainda não acabou a demonstração, falta a última etapa, né, que seria a prova da unicidade. Porém, como esse vídeo está alongando muito, a gente vai deixar para o próximo. Então, até lá!